Aleluia, aleluia. Você pode dizer comigo, Deus me ama? Aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Senhor, derramado em nossos corações. Nós somos gratos a você, Senhor, por poder fazer a tua vontade. Sabe, queridos, eu não sei se você já se deu conta, mas todos nós fazemos parte de algo grande que Deus está fazendo. Amém? Eu não consigo olhar para uma reunião como essa sem pensar o que eu estou fazendo aqui. Não é? Porque sempre que eu estou num lugar, eu procuro me fazer a pergunta, por que eu estou nesse lugar? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu não estou fora daqui, já que tantas outras pessoas estão fora dessa sala nessa noite? Não é? Mas é porque Deus escolheu você, queridos, para fazer parte daquilo que Ele tem começado a soprar aqui nesse lugar. E Ele precisa do nosso coração mesmo aberto para fazer aquilo que Ele deseja, do jeito que Ele deseja. Sabe, queridos, você não caiu de paraquedas. Você faz parte de algo que está em andamento, você faz parte de algo que teve um princípio, mas que não acabou. Algo que está crescendo, algo que está avançando. Você faz parte do cumprimento de uma visão. Nós não estamos perdidos. Eu quero dizer para você hoje à noite, você não está perdido. Você não está aqui por acaso. Mas foi Deus quem te colocou aonde você está, para que você pudesse desempenhar um papel naquilo que Ele tem desejado fazer. Sabe, o pastor Bud e Jen saíram daqui dos Estados Unidos em 1983, não é isso, mamãe? A senhora me corrige se eu me errar alguma data aí, né? Com uma missão colocada por Deus, levar a palavra da fé para libertar o povo no Brasil. Esse casal saiu daqui dos Estados Unidos, mudou para o Brasil. Imagina o que é fazer essa mudança na década de 80, né? Você fez essa mudança no sentido reverso, numa época muito mais recente, onde as coisas são fáceis, onde as coisas são mais viáveis, mais confortáveis. Mas imagina, para levar uma palavra, queridos, que alcançou a maior parte de nós, que transformou a nossa vida, não é, que transformou o nosso país. Hoje o Brasil é um país diferente, com certeza, resultado da palavra da fé, não é de outra coisa não. Todos os estados do Brasil, nós temos uma Igreja Verbo da Vida anunciando essa palavra, todos os estados, são 27 estados, todos eles temos igrejas Verbo da Vida pregando a palavra, anunciando a palavra da fé, fazendo aquilo que Deus colocou no coração do pastor Bud e de Jen. Levar a palavra da fé para o Brasil. No ano de 2009, isso mudou um pouco. O Brasil já estava bem alcançado, né? Já tínhamos basicamente igrejas em todos os estados. Não sei se você sabe, mas esse ano de 2020, nós vamos ter uma escola Rema funcionando em cada estado do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. É o cumprimento de outra fase da visão. E você faz parte de uma outra fase, porque Deus ele disse que o verbo da vida vai para as nações. Nós vamos anunciar essa palavra da fé no Brasil e nas nações, levando esse amor que você ouviu Deus, mamãe Jane falar. Deus comunicando aos nossos corações. A palavra da fé, diga comigo, a palavra da fé. E o amor. Sabe, não dá para ser verbo da vida de outro jeito. Eu sei que a gente está num outro continente, países diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas nós não viemos aqui para combater, para mudar, para trabalhar na cultura de ninguém, na fala, no idioma, não. Nós viemos aqui para trazer uma palavra que saiu daqui para tocar os nossos corações um dia. E você faz parte do cumprimento dessa visão. Deus não te deixou de fora, Deus não te deixou isolado, mas Deus abriu a porta. E Ele está dizendo, se você desejar, eu posso fazer a minha obra acontecer através da sua vida. Se você abrir o seu coração, você pode passar a fazer parte do cumprimento de uma visão. Escolha nossa. Fazer parte ou não fazer parte.
fazer parte de algo que está acontecendo. Deus não está parado, queridos. Deus não está parado, Deus não está esquecido, Deus não está cansado. Deus está querendo trabalhar, Deus está querendo alcançar, Deus está querendo transformar, Deus ainda trabalha no mesmo ramo, é o ramo de salvar, é o ramo de fazer crescer, é o ramo de prosperar. Deus continua sendo Deus. E Deus continua precisando de nós. Você não fica confuso às vezes? Eu confesso que eu fico confuso de vez em quando, porque Deus ele poderia fazer as coisas de tantos jeitos diferentes, mas precisar de mim, limitado, imperfeito, com as minhas dificuldades, com os meus desafios. Mas Ele escolheu contar com você. E você não precisa ser perfeito. Deus não está procurando pessoas perfeitas, não. Deus está procurando pessoas disponíveis. Deus está procurando pessoas desejosas para fazer a visão dele acontecer aqui na terra. Agora, a gente não vai fazer essa visão de todo jeito, porque nós temos uma porção, nós somos do Verbo da Vida, nós estamos na conferência Verbo da Vida. Mamadinha acabou de falar, você é a palavra que carrega a vida, ou seja, Verbo da Vida tem tudo a ver. Você faz parte do Verbo da Vida, essa palavra que tem que transformar as vidas, queridos. Aquilo que sai da nossa boca não pode deixar as vidas das pessoas da mesma maneira, porque nós carregamos uma palavra peculiar, uma palavra própria, não melhor do que a palavra que ninguém carrega, mas a palavra que foi confiada a nós, a forma que foi confiada a nós, o jeito que foi requerido de nós. Há um propósito da parte de Deus para nós, para você, para mim. Agora, até que ponto nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus do jeito de Deus? Até que ponto nós estamos desejosos de fazer parte do Verbo da Vida do jeito do Verbo da Vida? Porque para fazer parte do Verbo da Vida, tem que ter o jeito Verbo da Vida de ser. E esse jeito Verbo da Vida, queridos, é uma característica muito peculiar nossa. Porque a gente sai de Campina Grande, a gente vai para o Pará e a gente encontra uma igreja igual a de Campina. O imóvel é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. É o quê? O sotaque é diferente. Olha aí, Raquel, especialista em sotaques. Mas a palavra é a mesma. A gente sai, vai para a Europa, atravessa o oceano, o clima é diferente, a vegetação é diferente, as pessoas são diferentes, mas a palavra é a mesma. Nós carregamos um mesmo DNA. A gente sai da Europa, vai para o Japão, atravessa o Pacífico, chega na costa oeste, a palavra é a mesma. Subimos para o Canadá, chegamos aqui nos Estados Unidos, mas é uma só palavra, porque nós somos uma só família. E sendo uma só família, nós carregamos, queridos, a obrigação de fazer as coisas do jeito que a nossa família faz. Não é assim na sua casa, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Não, aqui na nossa casa a gente não faz assim. A gente faz dessa maneira. Não, aqui na nossa casa a gente não come assim, pão assado desse jeito, não. Aqui na casa o pão tem que ter manteiga. Cada casa tem um jeito de fazer as coisas. Mas nós estamos na casa do Verbo da Vida. Então a gente faz as coisas do jeito do Verbo da Vida. E, queridos, não dá para ser Verbo da Vida sem fé. Esse foi outro momento, que eu esperava um amém mais vibrante. Eu vou ser bem franco com você nas minhas expectativas aqui, né? Porque nós somos uma igreja da fé, nós somos um ministério da fé. Foi a fé que nos trouxe até aqui, é a fé que vai nos levar até onde Deus deseja. Nós não vamos a lugar nenhum sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, Tiago, mas é porque está tendo uns exageros aí na fé. Tá, sempre teve, vai ter depois. Tem exagero na fé, na graça, na prosperidade. Tem exagero na pobreza, tem exagero no casamento, tem exagero em tanta coisa. É por isso que a gente tem que ficar com a palavra. Agora, não dá para a gente deixar de fazer porque há pretexto de exagerar. Não, nós somos da fé, o nosso DNA é da fé. Nós não temos como sair daqui se não for pela fé.
Era o pastor Bud falando, Mama Jen falando, vamos ter igreja em todos os estados do Brasil, vamos ter escola. Foi isso que foi a fala, foi a confissão, foi a declaração. E para onde é que a gente vai aqui na América do Norte? Todos os países, todos os estados, todas as cidades. O que é que está saindo da nossa boca, gente? São as dificuldades? São as limitações? Porque se for isso que está saindo da nossa boca, você já sabe o que é que a gente vai ter. É dificuldade que não se acaba mais. No verbo da vida não dá para ser calado, não. Sabe, eu precisei aprender. Você sabe que eu sou um pouco mais reservado, né, de poucas palavras, mas eu sou do verbo da vida, então tem que falar também. Tem que botar para fora, tem que declarar a palavra, tem que dizer aquilo que quer, tem que construir, queridos. Tem que construir. Nós somos construtores da palavra. Nós estamos construindo o nosso futuro, pavimentando o nosso futuro com aquilo que sai da nossa boca. Não dá para ser calado, não. E eu não estou dizendo que você tem que ter uma personalidade específica, porque eu tenho uma, a Raquel tem outra, você já viu isso, né? Todo mundo tem uma personalidade diferente, Mama Jen tem outra, Suelen tem outra. Não, a gente não quer um exército de clones, não. Não é Star Wars, não. Não, cada um de nós somos diferentes. Mas existe um perfil que a palavra aponta como a maturidade que nós devemos perseguir. Existem características que são aquelas que Jesus veio nos ensinar a fazer. E o que é que a gente precisa fazer? Sermos bons imitadores. Sabe, eu sei que você é muito, às vezes, convicto de você, mas abra um pouco a mão da sua convicção a respeito de si mesmo e se torne mais convicto na palavra, porque isso vai te fazer alguém melhor, vai me fazer alguém melhor. No verbo da vida, nós somos da fé. Diga comigo, da fé. Da fé. Não tem como ser diferente, não. Não tem como se enganar, não. Não tem como não, é porque se eu disser que é da fé, vai espantar, então que espante. Espante, se for espantar, espante. Espantou um bocado de gente no Brasil, mas depois começou a dar certo. Vai ser assim aqui também. Vai ser assim aqui também. Porque a palavra, ela não volta vazia, queridos. Nós temos um conjunto de características. Essa semente do verbo da vida é uma semente peculiar, é uma semente própria, específica. E deixa eu dizer com muito carinho para você, me entenda, eu não estou com nada pessoal contra você. Te amo demais, estou super feliz, aqui está maravilhoso a conferência, com alegria. Mas se a gente não atrapalhar muito, dá certo. Só precisa a gente não atrapalhar muito não, porque o potencial está na própria semente. Tudo que a gente precisa fazer é criar um ambiente, queridos, adequado. Porque se a semente for lançada ao solo, numa terra boa, não tem quem impeça a frutificação. É só a gente não atrapalhar muito. Se a gente não atrapalhar, já vai dar certo. Porque essa semente nós já conhecemos. Não é uma semente nova não, está sendo plantada aí faz tempo. Já tem 400 lugares aí florescendo, espalhadas pelo mundo, com frutos, resultados. Não, não é uma coisa recente não, não é uma novidade não. Já mudou vidas, famílias, gerações. Nós conhecemos essa semente mesmo. E essa semente é da boa. Essa semente ela é frutífera. Essa semente ela é de muitos frutos e frutos doces. E se você quer, receba essa palavra. Porque é isso que você vai ter. Muitos frutos e frutos doces. Se você não quer receber, fica tranquilo. Agora também depois não reclama do amargor. Frutos doces e muitos frutos. É essa a semente que nós temos. É esse o plano de Deus para nós. Diga comigo, eu faço parte do verbo da vida. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Deus conta com pessoas espalhadas no mundo todo para fazer parte de uma só visão. É cheio de fé. É cheio de alegria, cheio de paz. A gente não é triste, não, amargurado, sofrido, preocupado. Tem desafios? Muitos.
Às vezes você conversa com alguém do Verbo da Vida, você pensa que o cara tá meio maluco, né? Porque tem tanto desafio e o cara tá rindo, tá tranquilo. Mas nós somos assim mesmo, porque não é na nossa força, não. É na força que Deus supre, é o próprio Deus. Não é na nossa força, não. É uma paz, queridos. Eu não sei se você já parou para pensar nessa expressão. A paz que excede todo o entendimento. Eu nem sei porquê. Eu devia estar preocupado, mas eu não estou. Eu nem consigo entender porque eu estou em paz, mas eu estou em paz, porque passa da minha capacidade de pensar, supera a minha capacidade de compreender, porque vem do próprio Deus para nós. Jesus, ele disse, olha, a minha paz eu vos dou. Nem é a sua própria. Já parou para pensar que não é a sua própria paz? Não é a paz de Tiago, é a paz de Jesus. Quando você diz a paz do Senhor, já parou para pensar? É a paz do Senhor. Às vezes é que a gente não para pensar, né? Vai tão no automático lá. É a paz do Senhor, a paz. É cheio de paz e de alegria. Queridos, no Verbo da Vida, nós fazemos o que fazemos com integridade. Diga comigo, integridade. Sabe, esses valores, queridos, do nosso ministério, nós não podemos abrir mão deles, não. Não dá para a gente ter jeitinho, não. Sabe o que é integridade? É íntegro, inteiro, total. Não dá para a gente dar uma adaptada. Não dá para a gente pegar um atalho. O certo, queridos, sempre vai ser certo. E é o certo que nós fazemos. Porque quando nós fazemos o que é certo, aí é que nós desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Sabe, Deus está querendo nos abençoar tanto. Eu fico pensando que às vezes Ele não consegue. Ele está querendo, mas Ele não consegue, porque a gente não deixa. Rapaz, Tiago, mas você diz isso, Deus Todo-Poderoso consegue o que Ele quer. Consegue o que Ele quer mesmo, só se você deixar. Porque foi assim que Ele escolheu. Integridade, queridos. Honestidade. Foi isso que nos trouxe até aqui. É uma história que já se aproxima de 30 anos. Não é do dia para a noite. É integridade. Agora a gente não vai a lugar nenhum abrindo mão daquilo que nos trouxe até aqui. Nós somos íntegros, nós fazemos o que é certo, nós não negociamos com ninguém. Nós somos firmes com a doutrina. Você sabe que no Verbo da Vida, doutrina é doutrina, a palavra é a palavra, é a sã doutrina, não tem... Nós somos fervorosos de espírito. E às vezes esse fervor ele é meio confundido também. Perceba que não é uma personalidade fervorosa. Perceba que não é um jeito de falar fervoroso, porque tem um que é mais calmo, tem um que é mais animado. E essa diversidade foi Deus quem fez. Agora, no espírito tem que estar fervendo. É fervor de espírito. Não dá para ser frio no espírito, queridos. Não dá. Imagina você no Canadá e ser frio de espírito, já não basta tanta neve. Não dá, né, Josafá? Não dá. Tem que estar fervendo por dentro, tem que estar fervendo aqui, porque, queridos, Deus, Ele nos transportou de um lugar de trevas para um lugar de luz. Nós somos da luz, nós somos do amor, nós somos fervorosos, nós somos excelentes. E excelência não está numa igreja para 40 mil pessoas. Pode estar, mas pode estar numa para 20. Excelência não está numa igreja com faturamento milionário, necessariamente. Pode estar, mas pode estar no faturamento elementar também. Porque excelência não está na quantidade de dinheiro, não, gente. Excelência está na atenção aos detalhes. Viu que igreja excelente? Linda, Diegão. Detalhes, entendeu? Capricho, atenção. Isso é excelência. E nós somos excelentes. O Verbo da Vida é excelente.
No verbo da vida nós acreditamos numa vida abundante, porque Deus não nos criou para viver limitações, pobrezas, restrições, não. Deus veio nos dar vida e vida em abundância. Então no verbo da vida, meu querido, se prepare, você vai comer o melhor da terra. Agora se quiser. Se não quiser, fica tranquilo que eu estou querendo. Fique tranquilo. É o melhor da terra, é uma vida abundante, queridos. No verbo da vida, nós precisamos ter um coração para servir. Sabe, você vai crescer, você vai avançar, Deus vai te promover, Ele vai te levar a lugares altos. Mas deixa eu te dar uma notícia. Você nunca vai chegar num lugar que seja tão alto que você não possa servir. Foi isso que Jesus ensinou? Olha, lá fora é assim, os maiorais exercem o domínio, mas entre vós, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Foi isso que Jesus fez por você, te servir. E a gente vai viver para Ele, servindo as pessoas. Nunca, queridos. Se você está pensando num plano de cargos, carreiras e salários, e pensando num lugar bem alto, esse lugar tem serviço. Se for tão alto que não tem serviço, fica tranquilo, deve ser num outro ministério. A gente é irmão, está tudo certo. Mas aqui não, aqui a gente está servindo. Aqui a gente está fazendo o que for preciso. Aqui a gente está cooperando uns com os outros, está ajudando uns aos outros, está colocando a mão na massa mesmo. Sabe, porque tem aqueles que são bons de comandar. Isso é um talento dado por Deus. Tem uns que são bons também, melhores em colocar a mão na massa. Mas aqui, queridos, até o que tem comando, bota a mão na massa também. É assim o nosso jeito, a nossa família é assim. São essas as características da nossa família. E eu quero falar de outras duas características, ou outros dois conjuntos de características onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você. É unidade e amor, porque a gente não está vivendo em contenda, competição, a gente não está com facção, com ódio, com problema. Nós estamos em amor, é isso que Mama Jean pregou. Nós estamos em unidade. Agora, às vezes a gente tem um conceito equivocado sobre unidade. E esse conceito equivocado, ele nos priva de viver o melhor disso, o melhor que Deus planejou para isso. Porque às vezes a gente pensa, olha, se eu não criar problema para ninguém, eu já estou andando em unidade. E na cabeça da gente, muitas vezes, unidade é um não fazer. Ah, se eu não fizer isso, é claro que tem aquilo que a gente deve evitar, coisas que não devem ser feitas, mas unidade, ela não é um ato omissivo. Não é um não fazer, é um fazer. É exatamente isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 1. Ele diz, olha, rogo-vos eu, pois, o prisioneiro do Senhor. Você quer abrir lá? Vamos abrir lá? Vai dar um tempinho para você abrir lá? 30 segundos aí, 20. Efésios 4, 1. Paulo diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E esforçando-vos, diga comigo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, não é só um não fazer. A unidade, a preservação da unidade, ela requer um esforço diligente. E você sabe que tem gente que requer mais esforço do que outras. É normal, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil também, né? Mas requer um esforço diligente da nossa parte. E até que ponto nós estamos dispostos a nos esforçar, força, emprego da força, emprego diligente da força para preservar a unidade entre nós? Ou será que ela está indo embora muito rápido? Qualquer coisinha a gente já se sente ferido, sofrido, coitado, meu Deus.
A gente é forte, gente. A gente é maduro, gente. Ou precisa ser. É muito mais do que não criar um problema. É buscar diligentemente fazer algo. E, queridos, eu quero pensar um pouco com você nessa última característica da família Verbo da Vida, que é edificar pessoas. Diga comigo, edificar pessoas. Sabe, edificar quer dizer levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido, por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Edificar quer dizer construir. E construir é uma palavra interessante para nós, porque eu acredito que a gente está fazendo exatamente isso aqui na América do Norte. Nós estamos construindo alguma coisa. Nós estamos construindo na vida de pessoas. Nós estamos construindo aquilo que Deus tem desejado. Nós estamos construindo o propósito de Deus. E a construção, ela tem a ver com um planejamento. Né? Eu e Raquel, a gente está pensando em enfrentar essa fase na nossa vida, de construir alguma coisa, construção civil falando mesmo, né? Mas a construção, ela requer que você seja um visionário. Porque você precisa ver antes de ter, para depois fazer e ter. E é isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Porque muitos de vocês, no Canadá, lá na Pensilvânia, aqui em Washington, Coconut Creek, em todos os lugares lá na Califórnia, vocês estão vendo alguma coisa e trabalhando em prol da realização disso que já viu aqui dentro. Nós somos construtores do reino, nós estamos edificando a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja tem sido construída aí há mais de 2000 anos, países deixaram de existir em 2000 anos, mas a igreja do Senhor nunca perde. É você estar numa construtora de sucesso, fica tranquilo. Agora, requer mesmo da nossa parte que nós sejamos capazes de ver coisas para depois persegui-las. E eu sei que a gente entende isso dentro de um contexto ministerial, mas lembra que eu estou falando de um valor do nosso ministério que se chama edificar pessoas. O que você tem visto quando você olha para as pessoas que Deus colocou ao teu redor? Tiago, é porque o pessoal lá da minha cidade, bicho, é problemático. Rapaz, lá da minha também, parece que é uma, né? Porque pessoas dão trabalho, gente. Pessoas são difíceis, pessoas são diferentes, pessoas são melindrosas. Mas fazer o reino de Deus aqui nessa terra não se faz sozinho. O pastor Tony Cook, ele trouxe uma frase na conferência de ministros de 2018, lá no Sudeste, 2008, lá no Sudeste, em São Paulo. E ele disse, olha, se você está fazendo a vontade de Deus sozinho, provavelmente não é a vontade de Deus que você está fazendo. Sabe, queridos, e a gente não vai para lugar nenhum aqui na América do Norte. Sinto dizer a vocês, nós não vamos para lugar nenhum sem construir pessoas, sem edificar pessoas, sem levantar pessoas, sem acreditar nas pessoas, sem contar com as pessoas, sem investir nas pessoas. Porque construir exige investimento. Exige investimento de tempo, de energia, de criatividade, exige investimento financeiro. Mas será que a gente só está querendo colher os resultados de uma construção bem feita, sem nunca estar disposto a lançar um fundamento, como a Mama Jane falou? Sabe, tem sido lançado um fundamento aqui nesse continente, eu acredito. E a gente está começando a ver algumas colunas despontarem. Já tem umas pontas de ferro aí subindo. Tem um fundamento que foi lançado, e é o mesmo fundamento da palavra da fé. Mas está começando a subir umas colunas aí. Eu não sei se você está percebendo, mas se eu fosse você, eu ficava esperto. Eu ficava atento. Porque a gente vai ter uma estrutura sendo levantada e solidificada em cima dessas colunas. Você já pensou que Deus pode estar confiando em você para isso? Para ser uma coluna? E você vê que a coluna ela fica distribuída conforme
a sua função de proporcionar sustentação. E você pode estar super assim, meu Deus, será que eu sou uma coluna? Jesus, Jeová? Agora, se você está se identificando com essa palavra, prepara. Porque a coluna ela vai segurar a pressão. É na coluna que a estrutura vai ser levantada. Eu não sei se você veio para a América em busca de uma vida fácil. Daí eu já estava aqui, né? Sabe, deixa eu dizer mais uma coisa a vocês agora. Sabe que nós não somos um ministério de brasileiros? Talvez a gente esteja bem acostumado aqui na região, né? Tem um ou outro aqui em Orlando, ao que tudo indica, né? É verdade, teve uma origem no Brasil, a partir de um casal americano, mas, queridos, nós não fomos chamados para o Brasil. O Verbo da Vida, ele é um ministério essencialmente missionário. Porque foi através de um casal de missionários que tudo começou a acontecer. Deus enviou uma semente daqui dos Estados Unidos para que ela fosse plantada no Brasil, para que ela florescesse, desse frutos e para que ela fosse plantada em outras nações. Nós não somos, queridos, um ministério de brasileiros. Nós somos um ministério das nações. Nós vamos alcançar brasileiros, vamos alcançar americanos, canadenses, mexicanos, né? Nós vamos alcançar japoneses, asiáticos, europeus, africanos, como já tem acontecido. Agora a gente precisa abrir a nossa cabeça para isso e entender, Deus, como é que você quer que eu me mova nesse sentido? Porque é Deus o construtor desse edifício. E como um prudente construtor, Deus tem uma planta. Tem uma planta baixa, tem uma planta estrutural, tem uma planta hidrossanitária, né, meu amor? O que mais? Uma planta elétrica. Agora a gente está querendo fazer o nosso plano? Ou nós estamos abertos para ser parceiros do plano de Deus? Edificar pessoas, queridos. Nós não vamos fazer nada sozinhos. Agora, deixa eu logo te adiantar. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão te frustrar. Pessoas vão errar com você. Pessoas vão frustrar as tuas expectativas. Elas não vão corresponder ao teu interesse. Talvez você já tenha sido essa pessoa também para alguém. Porque às vezes a gente pensa de nós para lá. Mas e de lá até nós? E a gente não pode, querido, ser tão criterioso assim, que se esse critério tivesse sido aplicado para nós, a gente não estava aqui. Porque uma vez que a gente é alcançado, muitas vezes a gente fica tão exigente, e eu não estou dizendo que a gente tem que negociar os princípios, nem os valores, me entenda, mas a gente fica tão exigente, que se tivessem sido exigentes assim conosco, a gente nem estava aqui. Nós precisamos acreditar no melhor das pessoas. Nós precisamos investir nela. Nós precisamos fazer como Jesus, dar a nossa vida em prol das pessoas. Às vezes elas vão nos agradecer, às vezes elas vão corresponder, às vezes elas vão crescer mais do que nós. Às vezes elas vão nos decepcionar. Está aí Judas, para mostrar que a estatística não falha. Mas mesmo sabendo que seria traído, Jesus não evitou Judas. Se você for olhar, a integração de Judas à equipe é um fato interessante. Porque não foi nem necessariamente Jesus que chamou ele. Ele foi que se voluntariou para seguir Jesus. Mas Jesus, queridos, ele não fechou a porta.
as pessoas elas vão se aproximar de nós, elas vão se chegar a nós, Deus vai soprar pessoas para perto de nós e nós precisamos manter a porta aberta, nós precisamos estar dispostos a acreditar no melhor delas, porque somente fazendo isso nós vamos avançar para onde Deus deseja. Ah, Tiago, mas é porque eu tenho pensado em como as pessoas vão chegar até mim. Eu não sei como você pensa que foi com Jesus. Às vezes a gente cultiva uma ideia um pouco mística, um pouco folclórica a respeito dos acontecimentos da Bíblia. Parece que Jesus estava sentado lá com 29 anos de idade, numa grande mesa, com um papel planejando como vai ser meu ministério. E aí ele disse, 12. 12 é um número bom. Vou levantar uma equipe de 12, porque o pessoal mais na frente vai se inspirar para fazer um planejamento aí de 12. Acho que 12 é um número bom, vamos lá. Mas, queridos, abre lá a tua Bíblia comigo, lá em Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, eu quero ler com você o verso 16. Todo mundo chegou lá já? Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede no mar porque eram pescadores. Olha que informação óbvia. Lançavam as redes porque eram pescadores e estavam aonde, gente? No mar. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, deixaram a rede imediatamente e os seguiram. E aí Jesus parece que estava fazendo uma caminhada na praia. Porque um pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. Deixando eles o barco, com os empregados, seguiram Jesus. Sabe, queridos, às vezes a gente dramatiza a coisa, faz a coisa parecer, né, mais enfeitada do que é, mas Jesus simplesmente estava caminhando, foi tocado pelo Espírito, que ele era guiado, viu um coração disponível a servi-lo e puxou o cara. Não teve uma cerimônia de identificação do talento de um dos 12. Não, queridos, eram pescadores, eram homens sem habilidade, homens iletrados. Homens com limitações, a gente vai ler um evangelho, vai ver que Jesus estava o tempo todo lidando com as limitações das pessoas. E você precisa estar preparado para isso também, porque pessoas são limitadas. Você também é. Eu também sou. A gente já deu trabalho a alguém. Ou não? Ou não? Será que você era tão caprichado assim, acima da média, né? A gente já deu trabalho a alguém, gente. Agora alguém acreditou em nós, alguém investiu em nós, para que hoje nós pudéssemos investir em outras pessoas, acreditar em outras pessoas. Jesus ia caminhando pela praia, viu, chamou. Agora é interessante, se você for ver o relato que João faz desse fato, né, no capítulo 1 de João, no verso 43, ele diz, no dia imediato ao dia que Jesus encontrou André, Pedro, Tiago e João, Lucas 1,43, perdão, João 1,43, no dia imediato resolveu Jesus partir da Galileia. Foi saindo, aí encontrou com Filipe e disse também, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe, olha só, percebe, Filipe encontrou Natanael, que nos outros evangelhos é referido como Bartolomeu. Filipe encontrou Natanael e disse, olha, a gente achou aquele de quem Moisés falava. Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí Natanael perguntou, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe disse, então vem ver. Foi assim que Natanael, Bartolomeu, se tornou discípulo, porque Filipe disse, vem ver. Nem foi Jesus que chamou Natanael. Foi Filipe.
Ou seja, você vai na caminhada e pessoas vão se ajuntando. Não foi um plano que Jesus idealizou, 12, eita, já tem 4 vagas aqui, né? Estou fazendo o processo de seleção, só faltam 8 pessoas para encherem. Será que Natanael, que Filipe indicou, se enquadra? Não, ele foi caminhando e pessoas foram se ajuntando. Como Deus vai enviar pessoas para caminhar perto de você? Pessoas vão te seguir, pessoas vão se aproximar, pessoas vão se interessar pelo que Deus está fazendo através de você. Agora, cabe a você abrir o coração para acolhê-las ou não. Cabe a mim e a você decidir investir tempo nelas ou não. Porque no verbo da vida, queridos, nós construímos pessoas. Eu vou dizer de novo, no verbo da vida, nós construímos pessoas. Nós não contratamos pessoas, nós não compramos pessoas, nós não assediamos pessoas, nós não furtamos pessoas, nós construímos pessoas. Você é produto da construção de alguém, para que você possa construir outra pessoa também. Agora percebe o que Jesus ele disse a Pedro? No primeiro momento que encontrou Pedro, já lançou uma perspectiva de futuro. Porque às vezes a gente quer assim, não, vai me servir. Agora tem que fazer assim, tem que estar disposto para fazer tudo. Tem que estar disposto para fazer tudo. Não vou dizer quais são meus planos. Vai ter que passar pelo período da prova, cantando louvor. E se der certo, daqui a 10 anos, eu revelo. Foi isso que Jesus fez. Encontrou com Pedro no primeiro momento. Disse, eu vou fazer de você um pescador de homem. Pedro ficou logo curioso. Meu Deus, o que é isso? Nunca vi ninguém pescar homem. Já pesquei peixe, mas homem não. Eu vou atrás desse cara. Qual é a perspectiva de futuro que nós estamos jogando para as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor? O que é que nós estamos lançando para elas como visão a ser seguida, como visão a ser alcançada? O que é que nós estamos enchendo o coração das pessoas? Porque na hora que Jesus disse, pescador de homem, Pedro disse, meu Deus, agora eu estou com o coração cheio aqui. Mas a gente quer fazer muitas vezes as pessoas amargarem para que elas provem a fidelidade. E talvez, se for assim, se elas estiverem num nível de perfeição alta, Pedro, gente, pelo amor de Deus, deu trabalho o evangelho todinho. Como eu e você, a gente ri, né? Mas continue rindo que eu não vou achar que é com você, não. Só quem deu trabalho foi Pedro mesmo. Deu trabalho o evangelho todinho. Será que Jesus tivesse esperado Pedro ficar perfeito o suficiente, teria chamado? Nós não podemos esperar as pessoas ficarem perfeitas o suficiente para acreditar nelas, porque se for assim a gente não sai do canto. Daqui a 10 anos a gente vai estar aqui, continuando esperando as pessoas ficarem perfeitas o suficiente, porque você não se tornou perfeito o suficiente, eu não me tornei, mas Deus acreditou em nós, Deus contou conosco e Ele quer nos usar. Jesus foi aprumando Pedro no meio do processo. Jesus foi ajeitando Pedro no meio da caminhada. É isso que a gente tem que fazer, acreditar e ir ajudando as pessoas a se ajeitarem no meio da caminhada. Porque é muito difícil aprumar a bicicleta com ela parada. Aprumar está difícil aí para alguns ou está beleza? Equilibrar a bicicleta com ela parada. Agora, a partir do momento que a gente começa a inserir um pouco de movimento, um pouco de atividade, um pouco de energia, que a coisa começa a movimentar, fica mais fácil ir corrigindo os deslizes. Foi isso que Jesus fez com Pedro, foi isso que Jesus fez com os apóstolos. Chegavam as criancinhas, os apóstolos, sai daqui, menino. Não, gente, peraí, não é assim não. Aqui a gente acolhe as criancinhas, aqui a gente não espanta, aqui a gente acolhe. Né? Foi ajeitando eles no meio da jornada. Quantas vezes, queridos, Jesus apontou. Chegou no lugar, aí estava a mãe de Tiago e João pedindo para ver quem seria o que sentaria à direita e à esquerda. Aí Jesus disse, não, gente, fica tranquilo. Lá fora é assim, mas aqui não. Vamos dar uma ajeitada. Aqui a gente não pensa assim. Aqui, quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Quem quiser ser aquele que cresce, esteja disposto a servir as pessoas.
Jesus foi ajeitando os discípulos no meio da caminhada. E é assim que nós acreditamos e edificamos as pessoas. Sabe, queridos, eu não sou perfeito. Longe disso. Mas Deus acreditou. Deus acreditou e Ele está desejoso de que nós acreditemos em outras pessoas também. Porque no Canadá não vai acontecer sem pessoas. Em Washington não vai acontecer sem pessoas. Na verdade, nós estamos no Canadá, em Washington, em Orlando, pelas pessoas. Não é por nós, gente. Olha, Mamãe Jane, era muito melhor estar no Brasil, mas está aqui pelas pessoas. No Verbo da Vida, o nosso olhar está sobre as pessoas. Ah, mas é porque a igreja está bonita. A igreja está bonita para pessoas. Tudo que a gente faz é para pessoas. Porque o coração de Deus, ele pulsa pelas pessoas. Alguém acreditou em você. Você pode agradecer a Deus por alguém ter acreditado em você. Quem foi que acreditou em você um tempo atrás? Quem foi que achou que você poderia fazer um trabalho bom? Que você poderia contribuir de alguma forma? Sabe, se você tivesse que confiar em você mesmo uns anos atrás, talvez você mesmo não tivesse confiado em você. Mas alguém acreditou em você. Alguém se dispôs a investir em você. Alguém te deu tempo, te deu energia, te deu criatividade. Alguém investiu na tua vida. E hoje Deus nos convoca para construir a vida de outras pessoas. Obrigado, Pai, por essa missão tão nobre, Senhor. Nós queremos, Pai, olhar para Jesus e fazer como Ele fez. Nós queremos buscar a nossa inspiração no Mestre, que estava disposto a acreditar naqueles que aparentemente não tinham muito para dar. Nós te pedimos, Pai, envia trabalhadores, Pai, para essa seara. Envia trabalhadores, Pai, para o cumprimento do Teu propósito aqui nesse continente, Senhor. Envia trabalhadores para o Canadá, envia trabalhadores para aqui, para os Estados Unidos, envia trabalhadores para lugares diferentes, para a costa oeste, para a costa leste, para o centro. Nós te agradecemos, Pai, por trabalhadores para essa seara, pessoas que vão cruzar o nosso caminho, Pai, pessoas que vão se aproximar de nós, Senhor, pessoas em quem nós iremos investir, Senhor. Debaixo da Tua direção, debaixo do guiar do Teu Espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser sensíveis, Pai. A não ignorar os pequenos sinais. Nos ajuda a ser como Jesus. Numa caminhada à beira-mar, levantou 4 Numa viagem no dia seguinte, mais 2 se juntaram ao grupo. Nós cremos que será assim também, Pai, aqui nesse continente. Pessoas vão se ajuntar a essa carruagem dia após dia, nas viagens de chegada, nas viagens de saída, semana após semana, a cada culto mais pessoas, para que essa palavra ela possa ganhar esse continente, Pai. Não é um continente frio. Não, é um continente fervoroso. Oh, nós declaramos a América fervorosa, Pai. Fervorosa, Pai. Fervorosa, com a palavra da fé e o amor. Palavra da fé e o amor. Eu quero te convidar a participar de uma forma um pouco mais ativa nesse momento. Eu quero que você comece a abrir mesmo a sua boca aí onde você está. Se você quiser ficar de pé, fica à vontade. Se quiser ficar sentado, fica também. Mas eu quero que você abra a sua boca para declarar aquilo que você vai ver amanhã.
Como é que vai ser o trabalho aqui em Orlando ano que vem? Como é que as coisas vão acontecer lá em Ottawa, no Canadá? Como é que as coisas vão acontecer na Pensilvânia, na Califórnia, em Maryland, em Washington? Como é que as coisas vão acontecer em Coconut Creek? Como é que as coisas vão acontecer lá no Rio? Como é que as coisas vão acontecer aonde você está, lá no Brasil, lá em Campinas, lá em São Paulo? Começa a abrir a tua boca nesse momento e fazer declarações de fé. Nós somos da fé, Pai. A palavra vai prosperar, a semente vai brotar. Nós vamos colher a 100 por 1, Senhor. Pode falar, não tem problema não, pode falar, pode declarar. Eu quero a sua participação mesmo nesse momento. Eu não posso declarar por você, eu não posso falar por você, eu não posso construir por você. Deus te chamou para ser um construtor aonde você está. Obrigado, Pai, é por você, Pai, que estamos aqui. É para você, Senhor, que estamos aqui. O nosso coração, Pai, ele almeja fazer a tua vontade, o teu propósito. É para isso que nós existimos, Senhor. É somente isso que nós queremos, Pai. Nós vamos ver pessoas alcançadas. Nós nos abrimos, Senhor, para receber pessoas que você mandar, Pai. Pessoas que já venham equilibradas, mas pessoas que vão se equilibrar, Senhor, no meio dessa jornada, Pai. Nós queremos acreditar em alguém, Pai, como um dia você acreditou em nós. Nós queremos nos dar pelas pessoas como um dia alguém se deu por nós. Nós queremos, Pai, fazer essa palavra prosperar, Senhor. Nós queremos fazer esse continente transformado, Pai. Nós queremos, Pai, mudar o cenário que os nossos olhos veem, a partir daquilo que nós já enxergamos no nosso coração, Pai. Nós não estamos sozinhos e perdidos, Pai. Nós fazemos parte de uma visão. E quando nós estamos trabalhando por essa visão trabalha por nós também. Ela nos leva adiante, ela nos faz avançar. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Muitas igrejas, Pai. Muitas igrejas, Pai. Muitos americanos, muitos canadenses, muitos brasileiros, Pai. Muitas famílias alcançadas. Muitas famílias transformadas, Pai. Muitas pessoas, Pai, aprimoradas, Pai. Muitas, Pai. Muitas, Pai. Muitas, Pai. Do leste para o oeste, Senhor. Oh, aleluia. Do leste para o oeste, Pai. Obrigado, Pai. Do leste para o oeste, Senhor. Mara sacanda boro, chacante braba secante teu bromora sacariri babaraço. Oh, cumpre em nós, Pai, o teu querer, Senhor. Cumpre em nós, Pai, a tua vontade. Não nos deixa, Pai, ficar de fora daquilo que você está fazendo, Pai. Não nos permite, Senhor, nos perder nos nossos próprios pensamentos, de maneira que percamos, Senhor, aquilo que você tem feito, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, para que sejamos visionários, Senhor. Para que consigamos ver antes mesmo de existir, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Oh, aleluia. Abre os nossos olhos para aquilo que você está fazendo. Eis que ponho diante de ti um caminho novo. Rios no deserto. Fontes no ermo. Eis que ponho diante de ti um caminho novo, diz o Senhor. Rios no deserto. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. 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 Aramarasacante brana marasa. Obrigado, Pai. Marasacande boro chacandara babarasara candara babarasa. Obrigado, Pai, pela tua bondade, Senhor.
deixa mais uma vez, querido. Só rapidinho, a gente está encerrando já. Está quase no nosso horário ali, quase. Mas deixa sair uma nota de gratidão do teu coração. Esse fim de semana é salvação para você. Esse fim de semana Deus está revertendo coisas que pareciam te levar para mais longe do propósito dele. Mas você está se aproximando cada vez mais. Se aproximando cada vez mais. Esse é um fim de semana de forças renovadas. Baterias recarregadas. Você vai voltar fervoroso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. 20 anos atrás, o Senhor mostrou na primeira conferência no Brasil. Teve uma mulher lá visitando. Ela viu uma luz saindo da Campina Grande, do Nordeste. E dentro daquele luz era missionário saindo. E Simon Potter ministrou naquela conferência e ele falou, vai chegar ao ponto que é um missionário por semana saindo. Vai primeiro para os Estados Unidos. E vai por todas as nações. Esse era 21 anos agora. Mas a gente não entendeu naquela época. Mas sempre foi o plano de Deus. Mas a gente fez o que ele falou com nós para levar a palavra para o Brasil. E teve que levantar muitos missionários. Sempre teve mais ministros que precisam. Pode sentar. Mas era por uma razão. E a gente realmente não sabia o que estava em frente, mas não sabemos que está seguindo o plano de Deus. E depois, 10 anos atrás, ele falou com Bud que o Ministério Verbo da Vida, não ele, mas o Ministério Verbo da Vida vai para todas as nações. Então, esse sempre foi